Boa noite a todos. Vamos então dar continuidade à série de estudos que temos proposto. Então, que você abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 12. João 8, 12. Vamos fazer a leitura até o verso 19. Vamos acompanhar a leitura do texto com toda atenção para que possamos, no momento da explanação, ter mais facilidade de entender o texto. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais a carne, segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhes perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Só até aqui. Vamos orar? Senhor, graças te damos por nos trazer até aqui, pelo fato de estarmos ainda vivos, estarmos na tua presença, estarmos pela tua graça perseverantes em fé. Somente, Senhor, a tua graça é a causa da nossa vida, da nossa existência e da nossa fé sendo vivida, sendo desfrutada na tua presença. Nós pedimos que o Senhor continue nessa noite nos concedendo dessa graça abundante, necessária, indispensável para nós não somente vivermos, mas também para compreendermos os teus ensinos, para podermos ministrar, podermos falar em teu nome. Somente a tua graça, que não leva em conta os nossos pecados e nos dá aquilo que precisamos, como presente. Que nessa noite, Jesus Cristo seja para todos a luz, a iluminação, a verdade que traz vida. Que ninguém aqui saia em trevas, ninguém aqui saia em ignorância, mas saiam todos aqui conhecendo aquele que aponta para a vida eterna, o Senhor Jesus. E nós oramos para que Ele mesmo seja glorificado e Ele receba todo louvor. Amém. Irmãos, nós chegamos aqui então na nossa terceira mensagem sobre a série que nós temos proposto. Uma série que nós podemos colocar o título de Quem é Jesus? Estamos propondo as respostas à luz do Evangelho de João, trazendo alguns discursos de Jesus, estudando, nos aprofundando, tentando entender o que Jesus está querendo dizer em algumas ocasiões, que serve de resposta para essa pergunta: quem é Jesus? Nós vimos na primeira mensagem que para nós seres humanos,
que fomos criados por Deus como sendo seres dotados de inúmeras necessidades, necessidade de comer, de vestir, necessidades emocionais, necessidades espirituais, necessidades físicas inúmeras, porque Deus assim nos fez, portadores de necessidades. Para pessoas como nós, Jesus é a fonte de satisfação dessas necessidades, porque Ele é a fonte de água viva. Na segunda mensagem, sábado passado, nós vimos que para nós, seres que necessitam de salvação, que estão caminhando por um caminho que não agrada ao nosso Criador, para nós que temos consciência de que há alguma coisa errada nessa terra, algo saiu errado, nós que estamos buscando a resolver o maior problema de todos, a reconciliação com Deus Pai, Jesus é a única solução, o único recurso que Deus Pai disponibilizou é Jesus. Nele está o resgate do homem. Só nele, porque Ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, o pão enviado por Deus Pai, para que nós possamos usufruir e assim termos vida em nós, salvação, vida eterna. Hoje, Jesus é a luz do mundo, como nós já lemos. Mas por quê? Por qual razão ele fala isso? Porque, de novo, parece que do nada, ele vem e diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas andará em luz. Por que ele diz isso? Esse é o objeto do nosso estudo. Após explicar o motivo, nós vamos ver que, de novo, os judeus objetam, criticam, não aceitam, refutam a proclamação de Cristo. E nós vamos ver novamente Jesus contra-argumentando, Jesus trazendo argumentos que vão derrubar aquilo que o mundo responde para Cristo, todos os dias. Tenho certeza que Deus tem para nós, mais uma vez, muito a nos ensinar sobre o Evangelho de João, muito a nos ensinar teologicamente, a respeito da interpretação do texto, mas muito mais do que isso, Deus tem para nós essa noite uma grande lição para aqueles que buscam a salvação. Vamos lá, capítulo 8, vamos contextualizar, isso é essencial. O verso 12 diz assim, que de novo lhes falava Jesus. O Evangelho de João, como eu disse a todos já, ele não tem o objetivo de trazer uma narrativa perfeita, ou uma narrativa contando os fatos da vida de Jesus um após o outro. Esse não é o intuito de João. Claro, tudo que ele diz sobre Jesus realmente aconteceu, mas não é como os outros evangelhos que vão contar a história de Jesus passo após passo. Ele vai contar alguns fatos sobre Jesus, mas com um intuito específico: mostrar que a rejeição dos judeus era indevida, era irracional, era algo que era culpa dos próprios judeus. Então ele vai destacar fatos, discursos, para atingir esse objetivo. E nós estamos aqui em um trecho do Evangelho que não obedece uma linha cronológica de assuntos ou de acontecimentos. Por quê?
Vocês lembram que lá na primeira mensagem nós falamos sobre Jesus, a fonte de água viva? Essa passagem está no final do capítulo 7. E nessa passagem, Jesus está onde? Qual é o contexto dos fatos ali? É a festa dos tabernáculos. É Jesus, num determinado dia da festa, no último dia da festa dos tabernáculos, aproveitando o ritual das águas, para se autoproclamar a fonte de água viva. Depois nós temos, no início do capítulo 8, o episódio tão conhecido, né? Entre Jesus e a mulher adúltera. Contudo, é importante nós entendermos que a inserção desse fato de Jesus e a mulher adúltera não é cronologicamente a sequência correta dos fatos que aconteceram. Foi uma inserção com um propósito específico de mostrar que Jesus é perdoador. Entretanto, a sequência mais correta seria, cronologicamente falando, exatamente que o início do capítulo fosse o verso 12. Por que eu estou falando isso? Porque no verso 12, que é o objeto do nosso estudo, Jesus ainda está na festa dos tabernáculos. É uma continuidade à festa, aos dias de festa. Você se lembra? Eram 7 dias de festa. No último dia, nós tivemos o fato narrado no final do capítulo 7. E em algum dia da festa, aconteceu a narrativa do verso 12 do capítulo 8. Tudo isso eu estou falando para afirmar para você, Jesus aqui, nessa autoproclamação, ele está ainda na festa dos tabernáculos. E essa informação vai ser a informação devida para nós entendermos o que ele quis dizer. Vou abrir um parênteses aqui. A falta de cronologia não faz da Bíblia errante. Ok? O fato dessa narrativa não ser em ordem cronológica não coloca a Bíblia em refutação. Jesus está então em algum dos dias da festa dos tabernáculos. De novo. 7 dias de festa. Uma festa instituída por Deus em Deuteronômio, em Êxodo e Levítico, para que eles lembrassem da peregrinação do deserto, para que eles morassem, naqueles 7 dias de festa, em tendas, em barracas, como aconteceu no deserto lá na época de Moisés, para que eles lembrassem de que Deus os sustentou durante aquela peregrinação, para eles lembrarem que de Deus vinha o sustento, para eles lembrarem que os pais deles, os antepassados deles naquela época, blasfemaram, murmuraram contra Deus, mas Deus os perdoou. Tantos símbolos, Tantas memórias que eles tinham naqueles 7 dias de festa, morando em barracas. Jesus está aqui numa noite no templo, provavelmente, em que, além daquele ritual das águas que nós falamos, que buscava prosperidade nas colheitas, que era um ritual em que se jogava uma água específica no sacrifício, para que Deus recebesse aquilo como um pedido de prosperidade, além daquele ritual que foi acrescentado, existe um outro ritual, dentro da festa dos tabernáculos, algo cultural do judeu, que nós chamamos, e é conhecido no meio judaico, como ritual das luzes, o rito das luzes. Esse rito era algo simples. Durante os dias da festa, no período da noite, eram acesas 4 tochas, 4 luminárias, no pátio das mulheres, um pátio específico ali do templo, onde as mulheres ficavam, e nesse pátio era aceso essas 4 grandes tochas,
para que fosse lembrado e rememorado que no período da peregrinação do deserto, Deus enviava uma coluna de fogo durante a noite. Você se lembra disso na história de Moisés? De dia, Deus mandava uma coluna de nuvem para proteger o povo do sol e para guiar o povo. Aonde a coluna fosse, o povo deveria ir. Era o GPS deles. De noite, era uma coluna de fogo para aquecê-los do frio, em um deserto em que a temperatura de noite é negativa, para iluminá-los e também para guiá-los em determinados momentos. Eles acendiam essas tochas tendo isso em mente. Vamos rememorar que no deserto Deus enviava uma coluna de fogo durante a noite para guiar nossos antepassados pela trajetória que Ele queria nessa peregrinação. O que Jesus faz? De novo, Jesus se levanta no meio deles naquela festa e diz: essas tochas não são a luz do mundo, mas eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que vai guiar vocês, que vai trazer iluminação, que vai trazer a vocês a indicação por onde vocês devem ir. Sou eu quem faço de vocês, o meu povo que me segue, sou eu que indico a vocês a trajetória. E sou eu quem aponta a vocês a verdade e ilumina o caminho de vocês. Essa proclamação de Cristo, eu sou a luz do mundo, tem um significado muito específico para o judeu, como eu já disse. É a relação entre aquele fato, aquela festa e a coluna de fogo lá do deserto. Mas nós não podemos esquecer que esse texto, esse livro, esse evangelho está sendo escrito por João para um destinatário específico. Quem é que receberia, em primeiro lugar, essa narrativa para ler? Que tipo de pessoa João pensava na hora de escrever e destacar essa narrativa? Cristãos gregos. Cristãos gregos. Para eles, tudo que está sendo dito aqui vai ter um significado específico. No final das contas, para judeus e gregos, é a mesma coisa. É a mesma aplicação para nós. Mas a Bíblia é tão fantástica. A Bíblia é tão profunda e as palavras de Cristo são tão contumazes, elas são tão profundas, elas são tão fortes, que elas atingem o nosso coração de uma maneira fantástica. E mesmo que sejamos de povos diferentes, de culturas diferentes, o objetivo é alcançado. Eu quero meditar rapidamente com vocês o verso 12, mostrando palavra ou frase por frase, o que cada uma dessas palavras de Cristo querem dizer, tanto para judeus como para gregos. Verso 12 diz: de novo, ou seja, Jesus já tinha falado muitas vezes, Jesus já tinha se manifestado, Jesus já tinha discutido, Jesus já tinha insistido, mas, de novo, Ele vai proclamar o Evangelho. De novo você está aqui. De novo você voltou a esse culto. De novo você tem a oportunidade e de novo Jesus quer tratar com você sobre o assunto mais importante que Ele gostaria de tratar. Jesus é insistente.
insistente para com aqueles que hão de ser salvos. Jesus não desiste de nós, em nossa teimosia. Você consegue recapitular mais ou menos o que até aqui, nós estudamos só 2 capítulos. Capítulo 6, o pão da vida. Capítulo 7, a fonte de água viva. Você se lembra de quantas vezes Jesus já insistiu, já explicou, já falou? E aqui no capítulo 8, de novo, ele vem falar conosco. De novo. Ele não desiste de nós. Talvez o seu de novo seja: de novo ele me perdoou. De novo ele me deu mais uma chance. De novo. Você acordou vivo essa manhã? Eu acho que sim. Todas as vezes que eu acordo de manhã, geralmente eu lembro disso. Se eu acordei essa manhã vivo, é porque Deus me deu mais uma vez a chance de fazer a sua vontade e glorificar seu nome. Você está aqui de novo. Você já ouviu essa mensagem do Evangelho? Muitas vezes? Sim. E você não teve o resultado que esperava? Por conta dos seus erros, das suas falhas e teimosias? Você está insistindo mais uma vez? É isso que você acha, né? Eu estou insistindo mais uma vez com Deus. Não, é o contrário. Mais uma vez Ele está te dando a chance de tratar com você sobre o Evangelho. Se não sair desse ponto, se você não sair desse primeiro degrau, não há cristianismo, não há prosperidade, não há família, não há nenhum outro assunto mais importante a se tratar. Por isso, nós sempre estamos pregando o Evangelho aqui. Por isso essa é uma mensagem repetitiva, é uma mensagem que de novo. Porque o nosso Senhor é assim. Porque o nosso Senhor não desiste de nós. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou. Não, isso aqui não é não são 2 simples palavras. Eu sou. Eu quero dizer para você que a Bíblia revela que essa frase, eu sou, possui poder. Possui algo por trás dessas palavras do Deus Todo-Poderoso. E ela faz toda a diferença aqui. Você duvida? Abra comigo em João 18. Veja comigo se essas palavras não têm poder mesmo. João 18, versos 3 a 6. Aqui nós estamos falando de Jesus lá no Getsêmani, antes da sua morte. João 18, 3. Tendo, pois, Judas recebido... saiu aqui. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas, para prender Jesus. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou e perguntou-lhes aos guardas: a quem buscais? Respondeu-lhe: a Jesus o Nazareno. Olha o que Jesus disse. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ou a mesma palavra no original, Yahweh, eu sou. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Olha o 6. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Uma simples frase. Jesus começa a sua proclamação dizendo: eu sou. No hebraico, Yahweh. O que é essa palavra? O que significa? O que tem de tão especial por trás dessa palavra? Essa palavra, ela foi dita por Deus lá no Monte Sinai. Quando Moisés disse assim para Deus:
Senhor, o que eu deverei falar ao povo de Israel? Quando eles me perguntarem em nome de quem eu estou libertando vocês. Ou seja, o povo de Israel vai querer saber qual é o Deus que está libertando ele do Egito. E quando eles quiserem saber, Senhor, qual é o Deus, porque lá no Egito existem milhares de deuses, eles vão querer saber qual é o Deus. Deus responde assim para Moisés: você dirá a eles: eu sou, vos libertará. Eu sou é o nome que Deus deu a Moisés para se referir a ele mesmo. Quando alguém te perguntar quem é esse Deus, você vai dizer, Moisés: eu sou. No português é muito fácil e até muito raso, eu sou. No hebraico, essa palavra não tem vogais. É uma palavra que tem YHWH. É uma palavra que não existe no vocabulário hebraico. É uma palavra nova. É uma palavra inédita que Deus deu a si mesmo. Porque não há palavra, nem essa palavra que nós usamos, Deus, é a palavra suficiente para se reportar a esse ser. E ao se denominar, ele diz então, Yahweh. Algo que quer dizer mais ou menos em hebraico. Aquele que era, aquele que é e aquele que será. É aquele que é em todos os tempos, que está em tudo e em todos, que sempre existiu, que existe e que sempre existirá. É alguém que não se pode entender. É um ser que é antes de tudo, é a razão de tudo, é o ser que é a razão de todas as coisas hoje, e é o ser que é a razão de todas as coisas que hão de vir. Yahweh. Eu sou. Essa palavra, ela foi modificada, ela foi acrescentada, ela foi usada até pelos testemunhos de Jeová. Eles colocaram algumas vogais, e foi se passando o tempo, chegou essa palavra Jeová. Mas o intuito de Deus ter dito essa palavra é exatamente mostrar: eu sou tão distinto de tudo que há, de todos esses falsos deuses, que não existe palavra humana que possa me designar, que não existe palavra humana que possa alcançar a minha essência, quem eu sou de verdade. Então, para resumir, eu sou aquele que era, que é e que há de ser. Eu sou tudo. E para o português, então, nós reduzimos a eu sou. Eu sou a luz do mundo. Quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, para o judeu, aquelas pessoas que ouviram ele dizer, que estavam ali no templo, a luz do mundo, e comparando com aquele ritual, Jesus estava querendo dizer: assim como Deus enviou aquela nuvem de fogo durante a noite para guiar aquele povo, eu fui enviado por Deus Pai a vocês como Messias, para indicar a vocês para onde vocês devem ir. Eu sou a luz que traz direção a vocês, como aquela nuvem trazia. Quando nós, na nossa cultura, ouvimos luz e trevas, já falei isso várias vezes, para nós o significado é bem e mal. Aquela pessoa está na luz, ela está fazendo bem, ela está vivendo uma vida certa, ou ela está vivendo uma vida correta diante de Deus. Aquele outro não, aquele outro está em trevas. Vixe, esse aí está fazendo até macumba. É o que vem na nossa cabeça. Está trabalhando com as trevas, com o oculto. Não, não é isso que para o grego queria dizer. Para o grego,
Quando Jesus disse, eu sou a luz, era que Jesus estava se colocando e estava dizendo, eu sou a verdade. Eu sou a iluminação da mente de vocês. Eu sou aquele que contém em si mesmo a única verdade de Deus. Para o grego, luz e trevas significa verdade e ignorância. Era isso que a proclamação de Jesus queria dizer para o grego. O grego, repito, não é aquele que ouviu Jesus ali falar no templo. O grego é aquele que leu o evangelho escrito por João. Mas para ambos os povos e culturas é a mesma coisa que estava querendo dizer. Jesus contém em si mesmo, como pessoa, a única verdade que pode guiar o homem à salvação. Hoje nós estamos conhecendo um Jesus que, além de ser aquele que supre suas necessidades, aquele que resolve seu maior problema, que é a salvação, ele é aquele que tem a única forma de conhecimento certo e seguro para você. É isso que Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu sou o conhecimento verdadeiro, eu sou a única verdade. A minha verdade, aquilo que eu digo, não vem de mim mesmo, mas vem de meu Pai. E é a única verdade confiável para você. Diz assim, ainda, quem me segue, eu sou a luz do mundo. Quem me segue? Para o judeu, isso significava exatamente aquilo que eles fizeram lá no deserto. Qual era a ideia deles? Como eles viam a nuvem de fogo? A coluna de fogo. Qual que era a ideia deles? É o nosso guia. Aonde essa coluna nos mandar ir, nós iremos. Obediência, submissão. Tudo que essa nuvem nos apontar, nós faremos. Ou para onde ela nos apontar, nós iremos. Sem titubear, sem duvidar. Para o grego, quando Jesus diz, quem me segue, eles pensam na figura do discípulo e do mestre. Tudo que esse homem me disser, eu tenho que acatar, porque ele é mais sábio que eu. Na cultura grega isso era muito comum. Sabe qual era o maior presente, ou maior investimento que um pai poderia fazer pelo seu filho, na cultura grega? Contratar o melhor filósofo de todos que ele pudesse pagar, e fazer que aquele homem instruísse o seu filho. Era uma relação de mestre e discípulo. Eu vou contratar para o meu filho, sabe quem? Aristóteles. Meu filho vai ter aula com Aristóteles. E quando esse jovem era ensinado por esse filósofo, aquele jovem estava em plena submissão intelectual. Era como se eu não sei nada, mas o meu mestre sabe tudo, e tudo que ele disser, eu hei de obedecer. Jesus está se colocando como esse mestre, como aquele que obtém a verdade. E quem o obedece, quem o segue, ele continua, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Não andará nas trevas para o judeu era o quê? Ficar pelo deserto, se perder, ficar naquele meio aquele deserto gigante, frio, sem direção. Quem me seguir não vai ficar perdido por aí, vai ter a iluminação do caminho. Para o grego, aquele que me segue vai ter o conhecimento exato e correto para alcançar a vida eterna, para alcançar o céu, para alcançar um bom desfecho da vida após a morte. Sabe, meu querido,
Para nós hoje, esse negócio de vida eterna nem tem tanta importância. Sabia? Está tão disseminada a ideia de que não tem vida após a morte, que é tudo mentira, que não tem inferno, que todo mundo vai para o céu. Sabe, está tão disseminada a ideia de que acabou, morreu, acabou, que nem é relevante para nós, que nem é tanto assim o alvo das nossas vidas se preocupar com a vida eterna. É isso que essa geração maldita tem seguido. Não se preocupar com a vida eterna. E sabe por que é tão fácil afirmar que essa geração que nós vivemos hoje é a pior de todos os tempos? Porque até o grego, sabe esse grego aqui que ele está tentando convencer? O alvo deles era buscar a vida eterna. A preocupação deles era saber como ia ser a vida após a morte. Se iam para um lugar bom ou ruim. Até lá, numa cultura pagã, numa cultura perdida, o alvo era vida eterna. Porque eles temiam o que vinha após a morte. Lógico, a crença deles era completamente errada. Eles seguiam um monte de besteira. Mas eles se preocupavam. E aqui Jesus está dizendo, vocês que se preocupam, tanto vocês judeus como gregos, eu sei que vocês se preocupam com a vida eterna, com a vida após a morte. E é por isso que eu digo a vocês, eu sou essa coluna de fogo que guia vocês. Eu sou esse mestre que mostra para vocês como herdar a vida eterna. E quem me segue não vai ficar em ignorância, não vai ficar perdido, não vai ficar ao léu. Mas quem me seguir vai ter luz, vai ter o conhecimento correto. Porque eu sou a luz que ilumina para a vida eterna, que pode guiar vocês, que pode apontar o caminho. Eu sei, porque eu fui enviado pelo meu Pai, e eu sei como é que vocês podem fazer para chegar à vida eterna. Aqui está falando de conhecimento, de instrução de como alcançar a vida eterna. Vamos trazer para nós? O que tem a ver essa proclamação de Jesus comigo? Sabe, a gente menospreza muito a filosofia. Filosofia para nós é uma coisa de doido, um pessoal lá da faculdade, de acadêmicos, um pessoal esquisito, é a visão que se tem de filosofia, né? E eles ficam lá filosofando. É isso que a gente acha, né, que é filosofia. Você queira ou não, você obedece uma filosofia. Queira ou não, você está inserido em um mundo que existe uma filosofia dominante, uma forma de pensamento. E a sua forma de pensamento, a sua filosofia, a forma como você enxerga o mundo, os valores que você tem. Olha, eu acho que para a minha vida, isso aqui tem muito valor. É isso que eu busco. Isso aqui é o objeto da minha vida. Você vai ter isso, não tem jeito. E aqui, a sua filosofia de vida, ou a sua visão de mundo, os seus valores, vão determinar como vai ser a sua vida e como você vai buscar. E eu quero crer que você está à busca disso. Como é que você vai buscar a vida eterna? Não tem jeito. É impossível. Talvez você não entenda as palavras, talvez você nunca tenha encarado isso como filosofia. Talvez você nunca tenha nem parado para pensar. Mas a forma de pensamento que você herdou dos seus pais, que você aprendeu no mundo, que você aprendeu academicamente, ou que você desenvolveu até sozinho, essa filosofia vai determinar toda a sua vida, seus atos, suas prioridades, por aquilo pelo qual você gasta dinheiro, gasta tempo, se esforça, vai determinar tudo sobre você. Vai determinar sua trajetória. Vai determinar tudo.
Vamos dar alguns exemplos? Vou falar em nome de filosofia. Hedonismo. Eu nunca, que é isso? Nunca fui um hedonista. É linguagem filosófica. Mas quer dizer o seguinte: a vida em busca da alegria e do prazer. É uma forma de pensamento muito disseminada por aí. O que importa na vida, e é verdade para mim, o que me traz alegria e prazer. Por exemplo, olha, Deus diz que existem regras para o casamento, tá? Não pode fazer isso, assim, assado. Deus fala isso. Olha, não concordo. Por que você não concorda? Deus, está escrito na Bíblia, tudo bem, mas eu não concordo. Por quê? Porque eu acho que a vida é feita para eu ser feliz. Isso se chama hedonismo, a busca pelo prazer. O que importa é eu ter a satisfação de tudo aquilo que me dá prazer. Mesmo que isso me custe a saúde, mesmo que isso seja contra o que Deus pensa, o que importa é eu ser feliz. Se eu acho que me faz feliz adulterar desenfreadamente, é isso que eu vou fazer. Se eu acho que me faz feliz roubar, lucrar, se o que eu acho que me faz feliz é o poder, é o que me satisfaz, eu vou atrás disso. Milhões e milhões estão aí fora, na busca pelo prazer. Milhões e milhões estão aí fora, e querendo que você acredite também, nós estamos aqui para satisfazer os nossos desejos, nós estamos aqui para satisfazer nossos prazeres. Vamos beber, vamos usar drogas, vamos nos prostituir. Que nada regra de família, que nada limites familiares, o negócio é ter prazer. É por isso que é muito bonito mostrar que você é uma pessoa que tem prazer. É por isso que vai ser vendido para você todos os dias essa ideia: procure o seu prazer, se satisfaça. Eu traduzi bem, né? Uma palavra da filosofia: hedonismo. Hedonismo. Materialismo. Isso você já vai entender melhor, né? Porque é muito fácil. A busca pelo dinheiro, as posses, o status, a ostentação, o possuir bens e muito dinheiro. Isso na filosofia se chama materialismo. E eu estou falando de coisas que você, em um primeiro momento, você faz assim: nossa, isso é muito ruim. Mas todas essas filosofias, em algum dado momento da história, foram dominantes. O materialismo e o hedonismo, em algum momento da história, dominou a sociedade, de forma que todo mundo achava que era aquilo mesmo. O sentido da vida é ganhar dinheiro. Você está vendo que é a filosofia, a forma de pensar que vai determinar a sua trajetória na vida? Aquilo que você pensa, os valores que você tem, vai determinar o que você vai fazer ou não? Hedonismo, materialismo, dinheiro, lucro, satisfação, isso, aquilo, e ganhar, possuir, comprar, ser um empresário, ostentar, caminhonete, iate, isso, casa nova. Coitado dessas pessoas, são escravos. São escravos. Porque você dá toda a sua vida para ganhar dinheiro. Você se mata, você passa por cima de todos. Você destrói sua família para se tornar rico. E quando você se torna, você é infeliz. E você tem que fazer tudo isso de novo, sabe para quê? Para manter a sua riqueza. É uma vida desgraçada. É uma maldição quem é escravo do dinheiro. Nunca está satisfeito. Vai ter sempre alguém que tem mais.
Sempre tem uma novidade ou outra que você não vai ter, você vai ter que adquirir. É uma escravidão. Materialismo. Tem muita gente aí fora escrava do materialismo. E na hora que vai para a igreja, vai relacionar isso com Deus, surge a teologia da prosperidade. Surge o triunfalismo. Surgem igrejas neopentecostais prometendo e dizendo que Deus veio para trazer riqueza. Opa! Deus quer me dar, e Ele veio até aqui para me dar o que eu mais quero, dinheiro. Ah, meu amigo, eu dou até trízimo para você. Eu participo de todas as campanhas. Você está vendo que é uma relação entre um falso profeta e os falsos crentes? Não é um lado da moeda só. É o materialismo. Os falsos profetas só tiveram a sacada de explorar os escravizados pelo materialismo. Filosofia. Enfim, existem várias filosofias que eu vou falar até. Agora é um momento, na verdade. Algumas outras filosofias, vou trazer um histórico para você ter uma ideia da nossa história recente da humanidade. Por volta de 1500, lá na época de Martinho Lutero, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, sabe qual era a filosofia que regia o mundo? Era uma filosofia muito ligada à teologia. Isso é bom, não é? Só que na época da Igreja Católica, essa filosofia que vinha da parte espiritual, o teocentrismo, que nós podemos chamar melhor, era algo bom. Mas sabe o que a Igreja Católica transformou? Ela começou a dizer assim: a Igreja Católica que vai dizer para você qual é o seu sentido da vida, quais são os seus valores, o que é verdade, o que é mentira. E a Igreja Católica vem então, escraviza o mundo, dizendo que era uma teologia teocentrista, né? O Deus no centro. Escraviza o mundo inteiro, falando o que o mundo tinha que fazer, o que não tinha que fazer, quais eram os valores. E você sabe, né? Você imagina um desastre. Bem lá mais para frente, você vai lembrar isso lá da escola. Um movimento iluminista. Nós vamos romper com a igreja. A Igreja Católica, junto com o monarca, o rei, o nosso governante, não é aquele que vai reger e ditar o que é certo, errado, os nossos valores. Nós vamos para aquilo que a ciência nos diz. Então o iluminismo, ele vai caminhar e ele vai dizer que o que a ciência, os estudos, o que é comprovado cientificamente, o que é comprovado pelos acadêmicos, isso é a verdade. Então nós entramos numa era de postulados ou de estudos científicos muito em grande volume, porque a humanidade colocou a esperança. Eu estou falando mesmo de o mundo inteiro. A humanidade colocou a esperança, depois que se libertou da igreja, todos aqueles erros, se libertou de Deus também, tá? Se libertou das escrituras, não quis mais saber de Deus, misturou igreja católica com Deus, jogou tudo num balaio só, falou: nós não queremos mais saber de igreja nem de Deus, nós vamos agora colocar toda a nossa esperança na ciência. A ciência vai dizer o que é certo, errado e quais são os valores devidos. O problema é que a ciência, ela acabou trazendo muita destruição também. As grandes guerras mundiais. O próprio Einstein, que é aquele que iniciou os estudos da bomba atômica, lamentou muito o que a ciência fez em nome do poder que o homem buscava. A ciência não satisfez
a demanda do homem. E aí eles mudaram a direção da filosofia do mundo inteiro. Lá por volta de 1900 começa a surgir esse movimento. 121 anos atrás. Um movimento filosófico que buscava, sabe o quê? E dizia: o que você sente, os seus sentimentos, fazem de você uma pessoa que pode descobrir o que é verdade. As emoções, as suas alegrias, isso vai direcionar o que é verdade para você. Sabe o que gerou isso? Por exemplo, o surgimento do movimento pentecostal. Para você ver como que a filosofia é importante. Já que a verdade é aquilo que eu sinto, eu vou procurar no cristianismo um cristianismo que faz eu sentir. É aí que vem batismo no Espírito Santo, falar em línguas, isso, aquilo, profecia, e vai aqueles cultos. Sentimento. Hoje nós estamos vivendo uma era pós-moderna, porque a questão do sentimento também não vingou muito bem. Hoje a filosofia que reina é o pós-modernismo, que tem dentro de si uma outra filosofia muito prejudicial, que se chama relativismo. É o que reina hoje no mundo inteiro. Sabe qual é a verdade? Agora nós vamos acertar. A gente falhou muito na filosofia, mas agora vai dar certo para você. Sabe o que é verdade? Aquilo que é verdade para você. Que não necessariamente é verdade do outro, mas é a sua verdade. E todas as verdades são verdades. E podemos e devemos viver em harmonia com todas essas verdades. Porque o que importa é o que essa verdade é para você. Relativismo. Relativismo. Decepcionamos um visitante. Relativismo. O exemplo desse rapaz que não saiu muito satisfeito. Esse tipo de discurso não é a verdade para ele. É isso que acontece no mundo, gente. É exatamente isso. Ele saiu insatisfeito protestando. Eu não tenho vergonha de falar. Para mostrar para você. Nós estamos pregando a palavra de Deus. E a verdade não corresponde àquilo que as pessoas buscam. Eu não estou falando da minha verdade. Relativismo. Será que a filosofia importa ou não importa? Sua visão de mim. E a proclamação de Cristo é para dizer para você: tudo que está fora do que eu digo é mentira. Ah, como Jesus ele é fatalista. Ah, como Jesus ele é absoluto. Tudo o que está fora da minha verdade é mentira. Jesus é o oposto do relativismo, meus queridos. Para Jesus não existe um monte de verdade, um monte de luz, um monte de orientação possíveis, e cada um escolhe a que quiser melhor. Para Jesus não é assim. Para Jesus, aquele que eu disse para vocês, aquele que foi enviado por Deus Pai, aquele que Deus Pai escolheu como única solução para a vida eterna, para a razão de viver, para a sua salvação, esse único recurso, esse único profeta, o único e verdadeiro, ele diz: tudo que está fora do que eu digo é mentira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora olha Jesus excluindo: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E sabe, não é uma figura de linguagem só falando de caminho. Nós temos que entender exatamente:
tudo que está fora do ensinamento de Jesus, tudo que é contrário ao que Jesus ensina, é mentira. É mentira. Vai te enganar, vai apenas satisfazer o seu ego, vai apenas dizer para você aquilo que você quer ouvir. Mas Jesus está disposto a dizer para você a verdade, e não importa se é o que você não quer ouvir. Jesus é exclusivista. Jesus é sim absoluto. E nós estamos dizendo isso, não defendendo a nossa fé, dizendo eu sou melhor que você, mas é dizendo às pessoas: preste atenção, o Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra, Ele diz na sua palavra que tudo que está fora de Jesus e tudo que é contrário ao que Jesus diz é mentira e vai te levar para a condenação. É uma exortação, é uma advertência pensando no seu bem, pensando na esperança que há de você se converter, de você a tempo entender o que é a verdade, o que vai te salvar. Não é uma disputa religiosa, não é uma disputa de denominação, é falar que nós somos melhores que pentecostais, ou que católicos, ou que isso ou aquilo, não importa. Não importa qual é a pessoa ou qual é a religião, se está contrário ao que Cristo diz, é mentira. É uma mentira do diabo. Então a nossa proclamação deve ser absoluta como a de Jesus. Deve ser fervorosa, não para a defesa da fé e para a nossa soberba, porque estamos dizendo que estamos na verdade, mas é para a salvação dos que estão enganados, daqueles que estão em trevas, em ignorância. É para isso. Agora, o que faz de Jesus exclusivo? O que faz de Jesus confiável para dizer: eu sou a luz do mundo e tudo que está fora de mim é mentira? Que Jesus soberbo, que igreja soberba, que pregador soberbo, o que é isso? Sabe o que faz de Jesus confiável? A primeira palavra que nós estudamos: Yahweh. Eu sou. Eu sou. Eu existo antes de tudo. Sou suficiente porque eu já existi antes de qualquer coisa, não preciso de nada e nem de ninguém. Eu criei todas as coisas. E nesse momento da criação eu sou absoluto, eu governo. Eu tomo conta de todas as coisas, tudo é meu, e eu sou aquele que é o final de tudo. Eu sou aquele que será, que dominará todas as coisas, e aquele no qual todas as coisas vão convergir. Tudo no final vai convergir em mim novamente. Eu era, eu sou e eu hei de ser, porque tudo o que Jesus diz e somente o que Jesus diz é a verdade. E porque tudo que está fora do que Cristo diz é mentira, porque ninguém pode dizer nesse mundo Yahweh, ninguém pode dizer nesse mundo eu sou, somente Cristo é o grande eu sou. É por isso que nós nos prostramos, é por isso que nós nos curvamos e dizemos: tu és o nosso mestre, aonde disseres que devemos ir, iremos, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Vamos continuar, eu já avancei. 14 a 19. Primeiro o 13 para mostrar o que os fariseus disseram. Qual foi a resposta dos fariseus? Verso 13 do capítulo 8. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. É o que muitos dizem. Gente, isso aqui é a frase relativista. Olha o relativismo aqui. Essa é a sua verdade. Você está falando de você mesmo. Você está dizendo
algo que você é. Ou seja, ele está dizendo, mas nem todo mundo pensa como você. Mas nem todo mundo acredita como você acredita. Você está falando de você mesmo. Resposta do mundo. Ou seja, ninguém segue isso aí. Ninguém pensa como você pensa. Ou, isso não está de acordo com o que eu penso. Aí é a teimosia do homem. É isso que se faz. É isso que se faz. E sabe, irmão, eu não me importo, não. Eu tenho a maior alegria de fazer parte de uma igreja que a fidelidade às Escrituras é confirmada por perseguição. Eu tenho alegria. Eu não me importo com números. Eu não me importo de decepcionar as pessoas, desde que eu esteja de maneira fiel pregando. É por isso que, meus irmãos, é por isso que eu me debruço, é por isso que nós estudamos e temos honestidade na exposição. Mas se essa verdade explanada ofende alguém, eu tenho a maior alegria e prazer de Deus me dar esse privilégio de ver que a pregação do Evangelho tem sofrido aquilo que ela tem que sofrer: rejeição. Queremos que os pecadores se arrependam? É lógico que queremos, é a maior alegria. Mas também há alegria na perseguição. Também há alegria em ver que o Evangelho é rejeitado. Porque o Evangelho rejeitado, ele imita o Evangelho de Cristo. Nós estamos estudando faz 3 semanas o Evangelho, a pregação de Cristo, o quê? Rejeitada, rejeitada, rejeitada. Segundo, um Evangelho que faz pessoas ouvirem o que não quer. E aí nós temos confirmação das Escrituras também, a genuinidade desse Evangelho. Gente, crente é chato, né? Petulante, né? É perseguido, rejeitado, e ele está todo alegre por isso. Essa é a perseverança que nós temos. Então o judeu faz isso. Você fala por si só. Você fala de você mesmo. Porque para mim, tem nada a ver para mim isso. Tudo bem. Qual que é a resposta de Jesus? Verso 14. Posto que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Eu queria ter mais tempo de explanar isso. Mas é mais ou menos o que nós falamos. Quem é o homem para indagar Deus? Quem é o homem para questionar o Filho de Deus? Que eles não sabiam de onde vieram. Sabe de onde que Cristo veio? Antes de se encarnar, sabe onde Cristo estava? Sabe de onde ele veio? Do céu. Com toda a sua glória e majestade. Mas vocês não conseguem me ver. Vocês não sabem de onde eu vim. Vocês não têm acesso à glória que eu deixei na eternidade para me fazer homem habitar no meio de vocês. Vocês não veem. Vocês não sabem de onde eu vim. Vocês não sabem a missão que eu recebi. Vocês também não sabem para onde eu vou. Vocês não sabem que após a minha ressurreição eu voltarei para o céu, serei exaltado e tomarei o governo do mundo até a consumação dos séculos. Vocês não sabem que eu serei o Rei da Glória, que eu serei, depois de ser humilhado aqui, de ser tido como um derrotado, depois no céu eu serei o governante do universo até o fim do mundo e a glória eterna dos santos. Vocês não sabem. O homem não conhece Jesus. O homem não conhece o passado e o futuro de Cristo. Como que então nós podemos dizer que Jesus não tem razão? Se a gente não sabe de onde ele veio e para onde ele vai. Fala da nossa limitação. A gente acha que sabe tudo. Nós achamos que... Mas irmão, meu amigo, você estava lá na Segunda Guerra Mundial para saber o que aconteceu?
Você estava lá na Reforma Protestante? Você estava lá no período de Jesus? Você estava lá no período de Alexandre o Grande? Você estava lá na época de Moisés, de Abraão? Você estava lá no Jardim do Éden? Nós não estávamos. Nós não sabemos. Nós precisamos daquele que sabe. Verso 15: Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Vocês não sabem porque vocês julgam ou vocês analisam os fatos conforme o exterior, conforme o externo. Vocês só conseguem ver o que é visível, mas eu, Senhor Jesus, sou Deus, eu sou o grande eu sou. Eu sei discernir corações, eu analiso as intenções, eu analiso o passado, o presente e o futuro, eu vejo a história toda de fora, contemplando tudo o que aconteceu e o que há de acontecer. Sabe o que você vê? O passado você não lembra muito bem. O que comeu no almoço, por que você pecou um ano atrás, o que você fez aqui, um mês atrás. Você não lembra, você já não lembra. O presente, você só vê o externo. E o futuro, meu querido, você não sabe nada. É a nossa limitação de visão. Como que nós queremos saber o que é certo e errado assim, falar, não, o que Jesus fala está errado, eu não aceito isso? Nós não sabemos, nós somos limitados, nós não sabemos o que está por trás de nada, das decisões, das atitudes. Nós não sabemos se a gente está lendo um noticiário, se é verdade ou não. A gente está recebendo informações científicas, a gente às vezes não sabe se é verdade ou não. A gente está recebendo informações de jornalistas, de redes sociais, a gente nem sabe se é verdade ou não. A gente não sabe, a gente não consegue, nós somos limitados. Como nós encaramos Jesus e dizendo, nós sabemos mais que você. 16 a 18. Se eu julgo, o juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também a vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim e o Pai que me enviou também testifica de mim. Jesus falou, já que vocês falam que o testemunho de uma pessoa só não serve, deixa eu dizer para vocês. Meu Pai que me enviou testifica de mim. Ele fala que eu sou a luz do mundo. Como? Pelos milagres, pelos prodígios. Deus Pai testifica, ou seja, Ele afirma que eu sou a verdade. Porque no meu batismo, o Espírito Santo, na forma de pomba, veio e disse, eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Há muitas provas de que Deus Pai testificou que Jesus Cristo, Deus Filho, era a luz do mundo. Tem outra testemunha, Deus Pai, afirmando que Ele era a luz do mundo. Não era só Ele que dizia. Ah, meu irmão, meu querido. Como o homem não consegue ver a revelação de Deus? Como o homem consegue, ignorar tudo que Deus diz? Deus revela sua vontade na criação. A complexidade da criação mostra que existe um Deus. A beleza da criação, a exuberância, o universo, a vida microbiana ou microbiótica, os vírus, as bactérias, mostram que não veio do nada, existe um Deus. Deus testifica de si mesmo. Deus testifica do seu Filho por todas essas formas, pela sua palavra, pelos milagres, por tantas as formas. E sabe, o homem não consegue enxergar a revelação de Deus. O homem ignora a revelação de Deus. Se você ignora a revelação de Deus, aquilo que Deus quis mostrar, como é que você quer saber se Ele está certo ou não? Não tem jeito.
19. Então lhes disse, aí os fariseus vêm e respondem de novo: onde está o teu pai? Já que o teu pai testifica de você, quem que é teu pai? Não é o Josézinho lá, o carpinteiro? Que pai? Que pai é seu pai, rapaz? Você está doido? Seu pai é o carpinteiro lá da Galileia, lá de Nazaré. Onde que está teu pai? Olha o deboche. Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias meu pai. Afinal das contas, o ser humano não conhece Deus. Afinal das contas, o ser humano fala de quem ele não conhece. Ele fala de quem nunca viu, de quem nunca procurou saber como, o que pensa e quem é. O iluminismo trouxe uma libertação daquela escravidão da Igreja Católica, do monarquismo, da monarquia. Mas, como eu disse, jogou tudo num saco só e quis se livrar de Deus. E desde então, depois do iluminismo, o ser humano se colocou no trono, no centro de todas as coisas. O humanismo. Ignorou Deus. Deixou Deus de lado. O homem não conhece Deus mais. Ele não lembra mais quem é Deus. O homem não quer nem conversar com Deus. Ele não quer debater com Deus. Ele não está disposto a ouvir a opinião de Deus. Ele simplesmente quer tocar a sua vida sem Deus. Mas eu encerro da seguinte forma: Deus enviou Jesus Cristo, mesmo sabendo que o homem não quer conhecê-lo. Deus insistiu com a humanidade. Vocês não me buscam, vocês me ignoram, vocês viram as costas para mim. E eu sei que vocês não têm essa condição de acordar amanhã cedo e dizer: vou buscar meu Criador. Diante disso, eu, Deus, enviarei meu Filho. Se vocês não buscam a luz virá até vocês. Jesus Cristo. E Ele revela todas essas coisas. A vida, a mensagem, o discurso de Cristo revela que existe um Deus Criador. Que existe um Deus acima e soberano sobre todas as coisas. Queira você ou não, isso sendo favorável ou desfavorável aos seus interesses. E existe um Deus. E o ateísmo nega isso, sabe por quê? Sabe por que o ateísmo diz que Deus não existe? Porque a existência de Deus é contra o interesse de muitas pessoas. Mas Deus existe. Se Deus existe, Ele tem um caráter, Ele tem uma demanda, Ele tem domínio sobre a criação. Ele é dono de todas as coisas. E se Ele é dono de todas as coisas, a vontade dEle deve ser feita pela criação. A vinda de Jesus diz isso. Quando Jesus vem e estabelece um monte de regra e diz o que está errado, Ele vem e mostra o caráter de Deus. Deus, sendo soberano sobre todas as coisas, Ele tem uma forma de pensar específica. Ele tem uma verdade dEle. E todas as outras não importam, porque Ele é o Criador. A vinda de Cristo revela que esse Deus Criador, quando não tem a sua vontade satisfeita, o que Ele faz? Ele promete uma punição. A pregação, a vida de Jesus mostra isso. Quando a vontade desse Deus Criador não é cumprida pela criatura, o que automaticamente acontece? A justiça desse Deus Criador é enviada contra essa criatura. A vinda da luz ao mundo diz e revela para você que o caráter do ser humano é um caráter como esse desse povo do Evangelho de João, que rejeita, que está inclinado a não aceitar a verdade e a vontade do Deus Criador. A inclinação, a tendência dessa criatura é rejeitar o Criador.
A vinda da luz ao mundo, de Jesus, mostra que se o homem está nessa condição de inimizade com o Criador, se a vinda de Jesus foi necessária, é porque o homem tem uma grande prioridade na sua vida: se reconciliar com esse Criador. Se o homem está em inimizade, ele precisa de fazer algo para se reconciliar, porque a vida diz respeito ao Criador. A vida é do Criador, e nós somos a criatura. Nós somos o vaso e ele é o oleiro. E se tudo vai convergir nele, e nós somos inimigos dele porque não fazemos a sua vontade, existe uma prioridade máxima na vida da criatura: se reconciliar. O objetivo de vida. Revela que nós, se não nos reconciliarmos, é o que Jesus diz inúmeras vezes: aquele que crê em mim será salvo, aquele que não crê em mim já está condenado. A vinda da luz ao mundo significa que não é uma opção: se você quer, você aceita, e se você quiser, você aceita outra coisa. É simplesmente essa opção. Você está entre a sua condenação eterna e a vida eterna. Aquele que rejeita a luz será condenado. Verdade absoluta. Mas a vinda suprema, ou o principal objetivo da vinda da luz ao mundo, de Jesus a vir nessa terra, é mostrar que esse Deus preparou uma forma dessa criatura se salvar. Jesus é a salvação. Jesus é a esperança. Jesus é a corda para resgatar esse pecador. Jesus é a luz exatamente para mostrar que Ele mesmo é a forma do homem ser salvo. É o método de Deus Pai para salvar o homem. E nós então assim terminamos com esperança, com amor, com a graça de Deus. Ele vem, Ele te fala mesmo: você está errado, é mentira, isso que você está crendo é um engano, essa forma de pensamento seu vai te levar à condenação. Mas eu não vim para condenar, eu vim para te trazer esperança. Eu vim para dizer, não vim só dizer que você está errado, mas eu vim para te mostrar a verdade, o que é correto. Eu sou a luz do mundo. Siga-me, obedeça-me, e você será salvo. Vamos orar. Glorioso Deus, nós te agradecemos, louvamos porque o Senhor não desiste de nós. Senhor, desde a fundação do mundo, o Senhor sabia que a humanidade caminharia para esse destino. O Senhor sabia, Senhor, desde antes da fundação, que nós seríamos desobedientes, nós seríamos transgressores, nós seríamos rebeldes. O Senhor sabia, mas mesmo assim o Senhor conduziu toda a história até o dia de hoje para que nós ouvíssemos o Evangelho. Isso significa que o Senhor nos ama. O Senhor está, depois de 2000 anos, nos apontando Jesus Cristo, a luz do mundo. E é verdade, Senhor, é dolorido descobrir que tudo que nós cremos e que nos satisfaz estando contra Jesus é mentira. Senhor, não é uma boa notícia para nós. Não é uma boa notícia nos desfazer das nossas preferências. Não é fácil, Senhor, para nós abandonarmos aquilo que nós cremos como verdade. Mas o Teu Espírito é todo poderoso. Mostra-nos, Senhor. Revela. Abra os olhos daqueles que hão de ser salvos, para que vejam que Jesus é a luz do mundo. Jesus é o grande mestre. Ele tem a única verdade em si. A sua direção e as suas instruções são verdades absolutas, que levam o homem à vida eterna, e que quem está fora dele caminha para uma condenação eterna, conforme o nosso Deus Criador disse. Senhor, quebranta o nosso coração. Tira um coração de pedra, coloca um coração de carne, sensível à Tua palavra. Regenera.
muda a mente, incomoda, Senhor, e faça-nos meditar, e faça-nos entender que não há verdade fora do Senhor, que tudo é ilusão, que tudo é mentira, nos leva à tristeza, que nos leva, Senhor, a uma vida vivida inutilmente e que pode levar a uma vida eterna longe do Senhor. Eu não tenho palavras para convencer, apenas nós fazemos referência àquilo que está escrito na Tua palavra. Mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, pode interceder por nós. E nós confiamos nele e colocamos nossa esperança na ação implacável e irresistível do Espírito Santo para a salvação dos pecadores essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Sem ser nesse sábado, mas no outro, nós vamos então fazer a última exposição. Jesus, o bom pastor. Espero que vocês estejam aqui para a nossa última mensagem, para encerrar essa série. Amém?